Dependência de açúcar. Tudo bom, Bia? Tudo bom. E eu queria perguntar logo de cara para você, como a gente lida com essa dependência? Como a gente identifica se a gente já está uma pessoa dependente do açúcar? Vamos começar a colocar, primeiro que existe, né? Tem muita gente que fala assim, não existe dependência de açúcar. Existe. Os ingleses chamam até de sugar addict. E é tão... Sugar addict. Oh. E tem uma coisa tão interessante que a gente sempre esquece que açúcar vem do mesmo lugar que vem o álcool. Álcool vem da cana de açúcar. Então, açúcar e álcool são muito parecidos, bioquimicamente falando. Então, se existe a dependência de álcool, que todo mundo admite que existe a dependência de açúcar, pelo mesmo processo. E a dependência de açúcar, ela é tão nociva quanto uma dependência de droga, com um agravante, né, que é liberado, totalmente liberado. Não só liberado, como estimulado. Porque você vê que as comidas... Adulto, velho, todos. Não, todos. As comidas estão cada vez mais... Bom, pelo menos é vendido após os 18. Entre aspas, no nosso país, entre aspas. Mas assim, ainda existe uma coisa, preocupação dos pais, da sociedade, olha, não bebe tanto. Existe isso. Ninguém fala assim, ai... não come esse biscoito. Pelo contrário, as pessoas dividem, tipo assim, você não quer um biscoitinho tão gostoso? Você não quer esse chocolatinho tão gostoso? Quer dizer, existe um estímulo. Você vê que nos últimos tempos, dar chocolate de presente de Natal se tornou moda. Como é que você pode dar chocolate em pleno verão? Né? As coisas estão tomando uma proporção. Não é que cai muito, todo mundo, porque o marketing é muito forte. Mas assim, não é à toa, não é por outra razão, que a gente está tendo cada vez alimentos com mais quantidade de açúcar, né? E geralmente esse açúcar vem com gordura, e aí dispara a obesidade, dispara a hipertensão, dispara diabetes. Não é à toa, nunca se teve tanto diabetes no mundo, nunca se teve tanta hipertensão, doenças cardíacas, e a gente não repara nisso, porque a gente abre a embalagenzinha, vem assim, natural, sem glúten, sem adição de açúcar. Não existe isso. Para conservar uma coisa, ela tem muito sal, comida congelada tem muito sal, não tem jeito. Então assim, são as mentiras que a gente quer ouvir, né? E aí a gente finge que é verdade. Suco de caixinha é puro açúcar. Aí vem lá, sem adição extra de açúcar. Não tem como, senão aquilo não estraga. Renunciar ao açúcar é um processo. Eu acho que não é renunciar, eu acho assim, que não tem como renunciar. Por exemplo, a fruta tem açúcar, que é a frutose. Eu acho que é escolher melhor esse açúcar, que ele seja menos nocivo. Agora, achar que você vai todo dia comer um biscoito recheado, vai comer massa, a beça, e isso não vai fazer mal, e o que me espanta é que, por exemplo, tem sempre uma coisa da moda, né? Aí vamos botar pau no glúten. Entendeu? Tipo assim, aí daqui a pouco vamos a substância tal agora que não presta. Então é o glúten, aí é todo mundo farinha de não sei o quê, aí a tapioca realmente não tem glúten, mas ela tem muito açúcar. Então assim, o glúten faz mal para quem é celíaco, para quem tem intolerância. Então assim, as pessoas perdem essa coerência de fazer aquilo que realmente faz mal para si. Por exemplo, eu não absorvo ferro de legumes. Eu, entre aspas, só absorvo de carne. Como eu não como carne vermelha, eu vou buscar outras fontes de absorção. Mas aí é um problema meu. Agora, eu não vou dizer, olha, eu não vou dizer, não, porque carne vermelha é ruim para todo mundo. Não, eu não como carne vermelha por uma questão ideológica em relação aos bichinhos. Agora, não tem nada a ver eu satanizar, entendeu? Um alimento. Então eu vejo que toda hora tem um alimento que é condenado. É muito rica em B12. Não, em B12, em proteína. É isso que eu estou falando. A minha é uma escolha muito mais ideológica do que nutricional. Não tô falando vamos repor, isso. A gente tem o direito de fazer a troca. Com certeza. Tem outros alimentos que vão repor, tem outras formas de você repor. Então assim, não cair nesse modismo. Agora,
existe realmente uma abstinência do açúcar? Existe. E existe uma coisa bem tão interessante, porque assim, o que acontece hoje é que os alimentos estão tão calóricos, com nível de açúcar e carboidratos tão altos, que as pessoas passam o dia inteiro assim, sem comer, na correria. E quando faz uma ingestão muito alta, o que acaba provocando dor de cabeça, porque você faz uma mudança de glicemia muito rápida, né? Então tem pessoas que comem doce e fazem, nossa, estou com a cabeça pesada, porque imediatamente isso leva a uma outra consequência. Se você tem muito açúcar dentro, você absorveu muito açúcar, você tem que botar esse açúcar para dentro da célula. Para ir para dentro da célula, você só vai se você tiver insulina para botar. O que acontece? O pâncreas é absolutamente forçado a produzir doses muito altas e muito rapidamente de insulina. Então você começa a ter uma sobrecarga do pâncreas. E as pessoas, eu vejo, tipo assim, todos médicos pedirem sempre glicose, glicemia de jejum. Glicemia de jejum não diz nada. O que diz alguma coisa é a hemoglobina glicada, que dá um perfil dos últimos 3 meses, se aquele paciente está comendo errado, se está comendo demais. E muitas vezes tem que fazer o perfil. E muitas vezes tem que dosar frutose, porque tem pessoas que não comem doce, mas comem fruta desesperadamente. Por exemplo, caqui. Caqui é uma fruta maravilhosa, mas tem açúcar à beça. Se você comer um caqui, é uma mousse de chocolate. Então são essas coisas que fica assim, come fruta. Uma jaca é uma fruta. Mas uma manga inteira. Exatamente, a manga é muito calórica, a fruta do conde é muito calórica. Então, assim. Nem parece, né? Porque dá uma trabalheira para comer aquela fruta do conde. Sim, mas é muito calórica. Então, assim, a gente tem que começar a ter uma noção de que, assim, não dá para fazer assim, não, eu vou comer só isso e tô dentro do perfil. O que acontece quando você está nessa ingestão? A insulina começa a aumentar, ela começa a aumentar, ela começa a aumentar. Tem uma hora que o pâncreas entra em falência. Aí você tem o quê? Diabetes. Antes de abrir o diabetes, você tem uma coisa chamada síndrome metabólica, que é uma das características que você está abusando do açúcar. Que você começa a ter inchaço, porque a insulina é um hormônio anabolizante. Então você começa a aumentar, demaciar o corpo, começa a aumentar a sua dimensão. Então a pessoa fala assim, não como nada. Ela não come nada o dia inteiro. Quando come, pega um pacote de biscoito ou pega uma barra de chocolate. E outra coisa assim que as pessoas que não têm essa noção acham assim que diabetes, eu tenho que fazer uma dieta. A diabetes, as pessoas acham assim, o doce, bota sempre a culpa no doce. Aí a pessoa não come doce em hipótese alguma. Mas você chega e olha a pessoa comendo, a pessoa come não sei quantas colheres de arroz, não sei quanto de macarrão, aí bota o empadão, o macarrão, o açúcar. Pão. Tá tudo ali com muito açúcar, muito carboidrato. Exatamente. E muito sal. E muito sal. Né? Porque, por exemplo, é isso que eu estou dizendo, as coisas têm muito sal. Durante um tempo, as pessoas pegaram a moda dos refrigerantes zero, né? De 0 caloria. Realmente tem 0 caloria, mas engorda. E a pessoa, mas como? Eu só tomo 0. Engorda por 2 motivos, né? Porque primeiro tem gás. E gás, toda bebida gasosa, dilata o estômago. O estômago acaba dilatando para o cérebro. É uma mensagem assim, um saco vazio. Vazio, cheio de ar, ele tem que encher de comida. Então dá fome. Qualquer bebida gasosa. Além disso, quando você bebe muito refrigerante zero, ele, para poder ficar o adoçante na forma líquida, tem que botar sal naquilo. Então, todo mundo que bebe muito refrigerante zero é infiltrado, tem edema. Outra coisa, né? Tem gente que bota sempre muita culpa no refrigerante, mas você troca o refrigerante e vai para água com gás. E acha que está assim fazendo, que está fazendo assim, e para uma pessoa hipertensa isso é muito grave. Com certeza. Mas assim, os sintomas da dependência do açúcar são sintomas como qualquer outra coisa. Por exemplo, em geral, a dependência do açúcar, a pessoa começa a ficar assim a partir das 15, 16 horas. Porque ela levanta, ela em geral não come, não toma café, toma um cafezinho, não almoça, come qualquer coisa. Quando vai chegando ali no final da tarde, ela começa a beliscar um biscoitinho. Quando chega em casa, come, aí rapidamente quer uma sobremesa, ou já está no vício do chocolate. Então, assim, geralmente essa pessoa, e fica muito irritada. E se não tiver, sai para comprar.
É muito interessante E como isso. que pode começar a fazer um desmame? Aí, Eu como que a acho gente que é uma lidar com essa dependência? Como lidar com essa dependência? Eu acho que primeiro é admitir que ela existe. Porque assim, vai ter essa coisa de, quando você tira o açúcar totalmente, vai ter um pouquinho de dor de cabeça pela retirada. É que nem quando você tira a cafeína. Agora, eu acho que se você está dentro de um projeto que você tem noção do tamanho da encrenca que aquilo pode te dar, quer dizer, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, tantas essas consequências, você faz. E eu acho que não tem o desmame. Eu acho que é aquela coisa de, tipo assim, durante a semana, não tem doce. Né? Final de semana, quando você obtiver um controle, é uma questão de provar, é ter o sabor. Nunca essa coisa assim de repetir sobremesa, quantidade, é para degustar. E é um gosto, por exemplo, o açúcar na nossa sociedade vem muito com a gordura. Uma torta tem muita gordura e tem muito açúcar. Entendeu? Então, assim, não dá para separar as duas coisas. Por isso que é tão tóxico, por isso que é tão prejudicial para a saúde. Por exemplo, aqueles biscoitos recheados, aquilo é gordura trans absoluta, aquilo gruda nas artérias para nunca mais sair. Aí você vai fazer o tal do stent, você vai fazer o tal de tirar aquela coisa. Gente, o preço disso é muito maior e muito doloroso, né? E a gente só vai ver a longo prazo. Outro dia eu estava vendo na internet um rapaz que estava assim, pelo amor de Deus, se vocês amam seus filhos, não deixem eles comerem açúcar, desesperado, porque ele já fez 5 pontos de safenas com 40 anos, diabético, hipertenso, ele desesperado, clamando isso, né? Então, assim, eu fico muito preocupada porque eu vejo as pessoas deixarem fazer tudo, né? A moda dos hambúrgueres, né? Chupando picolé, vai, depois vai para o refrigerante. Eu acho que assim, tinha que ser uma lei, porque é saber, da mesma forma que a gente não pode dar álcool para uma criança, eu acho que uma criança com 3 anos está experimentando refrigerante, sabe, é muito açúcar. Eu acho assim que a lei tinha que começar pelas cantinas das escolas, que é uma coisa obscena. Já mudou bastante, Bia, hoje. Não, mas ainda tem muito pacotinho de biscoito, muita batatinha frita, muito... Mudou os salgados, mas continua. Essa coisa, mas isso aqui é integral, cheio de gordura. Não, continua. E agora o salgado vegano? Não, quando você o vê que vegano farinha não quer dizer que... necessariamente que não tem açúcar. Exatamente. Em geral, as coisas veganas têm até muito açúcar para preservar. Não tem proteína de origem animal. Então as pessoas têm que separar esses conceitos. Porque tem gente que fala assim, mas é vegano, não engorda. Engorda. Então, assim, se vai ser vegano, vai ter que comer menos quantidade. Então, assim, não tem essa coisa da fórmula perfeita. Não tem essa coisa assim, vou fazer só isso e vou me dar bem. Não tem. É a diversidade, tanto social quanto na comida. A comida você tem que comer um pouquinho de cada coisa. Não tem essa coisa assim, vou comer só isso. Então eu torno a dizer, tem gente que fala assim, agora estou tranquila, estou comendo tapioca. Tapioca é maravilhoso, mas é muito calórico. Então eu estou vendo gente substituir o pão pela tapioca, achando que tipo assim, isso aqui é natural, não engorda. Engorda. Eu vou comer só batata doce, eu vou comer só empim, eu vou comer também. Não sei o quê. A questão é o que você está pretendendo. Então, é assim, o que você está querendo? No equilíbrio, não tem jeito. O equilíbrio é uma dieta que seja diversificada. Eu aconselho que, pra gente ir fechando, eu aconselho que você quer descobrir, quer conhecer, procura um médico, procura um nutrólogo, procura uma nutricionista. Com certeza. Uma pessoa séria que não te venda ilusões. Porque você vive muito nessa coisa de passar na banca de jornal e comprar revistinha mágica. Ou então pegar a dieta da amiga. Da amiga, exatamente. E o remédio, que é pior. O remédio, porque aí reproduz para a família inteira um remédio que ninguém sabe o que é. Aí vem assim, é natural. Aí a criatura tá dando na cara do marido, tá dando na cara do filho, tá cheia de anfetamina. Mas naturalmente estressada. Entendeu?